Olá, pessoal. A gente dá uma olhada agora no conteúdo de lógica chamado dedução, indução e analogia, que são modos de organizar a linha argumentativa. Então, a gente vai dar uma olhada, conteúdo simples, 10 minutinhos, tranquilo de olhar. O que é chamado uma dedução em lógica? Em geral, a dedução vai do geral ao particular, né? Você tem uma frase geral e você agora retira um conteúdo particular dele. O exemplo mais famoso da história da filosofia é esse dado por Aristóteles, na qual a premissa 1, todo homem é mortal. A gente tem a premissa 2, Sócrates é homem, e a gente retira a conclusão particular, Sócrates é mortal, porque Sócrates está incluído no conjunto de homens, logo está incluído no conjunto de mortais. A consequência de uma conclusão da dedução, ela é necessariamente retirada das premissas. Se for uma dedução, ela tem que sair das premissas de uma forma necessária. Exemplo: todo brasileiro é sul-americano, todo paulista é brasileiro, logo todo paulista é sul-americano. Todo brasileiro é sul-americano, alguns brasileiros são índios, logo alguns índios são sul-americanos. Isso é uma estrutura que a gente está falando, no caso, na primeira, de só proposições gerais, na segunda, com conclusões mais particulares. Tem um erro, uma falácia, que é um conteúdo que a gente vai tratar, uma falácia que é algo muito utilizado no dia a dia, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por malícia. Quando é por malícia, os filósofos costumaram a chamar de sofisma, que é quando o cara erra porque ele quer, para induzir o outro ao erro também, que é a chamada falácia do declive escorregadio. Quer dizer assim, você não pode aceitar que algo aconteça, senão uma conclusão muito catastrófica vai acontecer depois. Então, você não pode aceitar que algo aconteça. Aí vocês podem dar uma pausa e dar uma lida no que tem aqui, porque eu vou ler logo o exemplo, né? A tentativa dessa falácia, como tem aí, é apelar para o medo, né? Você se assusta com as possibilidades que pode acontecer se você aceita algo e sai deduzindo consequências dele. Ou seja, nem toda dedução é geral particular, mas você poderia tirar uma proposição que tem uma ideia semelhante à particular, mas embutido uma ideia geral nela, e você sai retirando consequências até dizer que não posso chegar lá, porque essa premissa inicial é muito prejudicial. Mas vamos lá, um exemplo eu vou dar vários. Marcos afirma que se nós permitirmos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em breve estaremos permitindo o casamento de pessoas com seus pais, com seus carros e até mesmo com macacos. Ou seja, a premissa, nós precisamos permitir casamento de pessoas do mesmo sexo, que é geral. A conclusão que o cara quer tirar particular é que as pessoas vão chegar a casar com macacos. Na premissa, não tem isso. Ou seja, é um declive escorregadio porque é uma tentativa de induzir você ao erro de que as consequências dessa premissa, deixar com que pessoas do mesmo sexo se casem, vai ter consequências catastróficas. Então, eu não posso aceitar que pessoas do mesmo sexo se casem. Isso é um erro muito comum. Vi muitas pessoas religiosas apelando para esse tipo de argumento o tempo todo, porque às vezes, alguma base da religião dela tem alguma proibição. Aí o cara levanta esse argumento para tentar empurrar isso. E é uma falácia, porque como é que uma falácia se constitui? Das premissas, a conclusão não se segue. Simples assim. Você não consegue retirar da premissa as pessoas do mesmo sexo devem se casar com que as pessoas vão casar com macacos ou carros. Não tem lógica, não tem sentido, não tem encadeamento. Outro caso é dizer assim, vamos liberar as drogas. Vamos liberar as drogas. Não, a gente não vai liberar as drogas não, porque senão daqui a pouco as pessoas vão estar todas utilizando drogas, crianças vão estar utilizando drogas, né? E então a gente vai ter um índice de violência e de morte gigantesco e no final das contas somente 10, 15 pessoas vão sobreviver no mundo. Se você está tentando dizer que da liberação de drogas vai ter um apocalipse. Isso não tem como comprovar, é uma especulação. Você não tem como argumentar nesse modo, porque
A premissa não segue as conclusões. Mesma coisa é outro tema delicado como o aborto. Vão liberar o aborto. Ah, não vamos liberar o aborto, não. Porque senão as mulheres todas vão começar a abortar e no final das contas as pessoas vão parar de nascer. Né? Crianças vão transar, vai ter pedofilia. Não. Não tem como você retirar, logicamente, estou falando de lógica, da conclusão, da premissa. Permissão do aborto deve ser legalizada com as pessoas, haverá uma extinção da raça humana porque as pessoas não vão mais nascer. Não há um declive, há uma falácia embutida aí. Entendeu? Para ficar claro, são conclusões catastróficas baseadas no medo. Isso acontece direto, né? Direto. Líderes apelam muito para esse medo, a partir de consequências que não são deduzidas das premissas. Beleza? Então, quando a gente tenta pensar a partir de deduções, a gente tem que observar, inferir e tentar deduzir coisas que se concatenam, se entrelaçam com a premissa, não com o que a gente quer, o que a gente teme. A lógica tem que ir para além das nossas emoções. A indução, ela já faz o contrário, ela passa do particular para o geral. Né? Por exemplo, você vê no caso 1, esse homem é mortal, aí no do outro, esse também, ou seja, todos os homens que você sempre encontrou, todos os homens morrem, logo você chega à conclusão que todos os homens são mortais. Dificilmente alguém contestaria essa frase. Teria tomado essa frase como uma frase verdadeira sempre. Mas se a gente for olhar em termos lógicos, chegamos a essa conclusão de que todos os homens são mortais através da indução e observação. Não foi a partir de termos lógicos brutos. Entende? Foi indução. A gente somou casos. Ou seja, a conclusão não está incluída nas premissas. Dizer, professor, mas é sempre assim. Em geral mas pode dar errado. Por exemplo, você observa os fenômenos. O ganso 1 é branco, ganso 2 é branco, ganso 3 é branco, ganso 1000 é branco. Então, você cria uma relação entre ganso branco e a cor branca, né? Compara os fenômenos, as relações, e chega à generalização, todos os gansos são brancos, como se fosse uma verdade geral. Mas em 1697, por exemplo, é descoberto na Austrália que existem cisnes negros. Então, bastou um caso para invalidar todo aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento a partir da experiência que a gente tinha, de que todo cisne era branco. Né? Sempre a Austrália, morro de medo da Austrália. Beleza? A indução também dá margem a milhares de falácias. Né? Tem uma muito interessante chamada falácia do apostador, que vocês podem dar a pausa aí e dar uma lida, mas é mais ou menos assim, né? Você tá apostando naqueles cassinos, vermelho ou verde. Aí o cara jogou uma vez, deu vermelho. Jogou outra vez vermelho. Outra vez vermelho. Outra vez, e só perdendo. O cara fez, não. Na 20ª vez, certeza que vai dar preto. Mas é como se o raciocínio estivesse contabilizando. Tivesse um 100% e a gente tá gastando tudo, então quando sobrar aquela parte vai dar preto, 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 preto direto. Mas não é assim que funciona. Se você joga uma moeda para cima e deu, eu vou dizer, aposto com você, vou jogar a moeda 20 vezes para cima. Para dar aí, você joga uma vez, deu cara, 2 cara, 3 cara, aí vai. Quando chega na 19, deu cara, aí na última, caso vai dar coroa. Não, porque a chance continua sendo 50%. A gente é induzido a pensar que esgotou as possibilidades de um e agora vai acontecer o outro necessariamente. Mas não é assim. Não é assim que funciona, porque a chance continua sendo 50% quando você joga uma moeda para cima de dar cara ou coroa. Né? Ela não tem relação com os fatos que aconteceram antes. Entende? Pode ter dado 1000 vezes, 10.000 vezes cara. Não significa que agora vai acontecer coroa. Não significa, simplesmente porque a chance continua sendo 50% em cada lance. E é assim que a gente erra nessa falácia do apostador. E dê uma pausa, dê uma lida e pergunte qualquer coisa depois, né? Se a gente for pensar, quais ciências a gente estuda que são indutivo ou dedutivo? Física é indução ou dedução? Matemática é indução, é dedução.
tem indução e dedução, química, como é a arte. A arte é ciência, a arte tem indução na arte, tem dedução. E filosofia. Filosofia é um conhecimento dedutivo ou indutivo, né? Informática, é indutivo ou dedutivo? Programação. Geralmente, o que, é que acontece? É um ciclo que do universal vai para o particular, do particular para o universal. O universal a gente tira uma conclusão particular ou particulariza, e do particular a gente generaliza uma conclusão. É assim que funciona quase todas as ciências. A gente adquire fatos através de observação, cria leis e teorias, e das teorias a gente deduz explicações do mundo. As ciências que a gente chamaria de indutivas funcionam geralmente assim. Tentam unir indução e dedução, mas o caminho inicial dela é a indução. E o que é uma analogia? Analogia é a gente comparar elementos, né? Por exemplo, a gente chama mouse de rato, em inglês, né? A gente compara com o ratinho, porque ele tem um rabinho, o bicho é branquinho, geralmente os primeiros que a gente utilizava. Em português de Portugal eles chamam literalmente de rato. Então, eles parecem, por isso que a gente chama pelo nome. Por exemplo, como é que funciona o teste de remédio para bebê, né? Pinga no olhinho do coelho para ver se ele consegue, vou até tirar essa imagem, ele consegue enxergar depois. Porque ele tem uma fisiologia semelhante à nossa. Se deu certo no coelho, depois passa para o teste para humano, para ver se o humano consegue enxergar ainda quando bate no olho. E graças a isso, os bebezinhos podem tomar banho sem ter os olhos danificados, graças a um monte de coelhinho cego, né? Aí, ultimamente, as sociedades defensoras dos animais, comitês de bioética, estão utilizando outros métodos, tentando utilizar outros métodos para testar medicamentos que não sejam causadores de sofrimento para os animais, né? Tem uma falácia baseada na analogia que o grosso dela é dizer assim: se algo é natural, então é bom. Essa é a conclusão. Algo é natural, é bom. Então, tudo que for natural, por analogia, será bom. Tudo que é natural é bom. Tudo que é natural é bom, porque o natural, a natureza seria boa por si mesmo. Então, tudo que é natural é bom. É como se eu estivesse assimilando características, como natural sendo automaticamente bom. Isso é muito complicado, né? Aí vocês podem dar uma pausa, dar uma lida também, porque o natural, ele não tem como você considerar algo automaticamente bom ou ruim pelo natural, né? Se você tenta justificar assim, você está complicado. Por exemplo, na natureza, como tem no exemplo, matar é natural. Então, natural, matar é bom, necessariamente. Né? No exemplo que tem abaixo, falam sobre um vendedor que vende água potável. Ele diz que a água potável é natural, portanto, ela é boa. Isso é utilizado em várias falácias, né? Você dizia assim, a maconha deve ser liberada porque ela é natural. Não, ela é natural, mas não significa que ela é boa necessariamente. Isso é uma falácia. Ela pode ser que seja boa, mas não porque é natural. Entende? Quanto é que existem estudos que para remédios a maconha vem dado certo para remédios, né? Utilização de epilepsia, para remédio contra epilepsia, etc., dores crônicas, funciona por causa dos princípios ativos. Mas não é porque é natural, necessariamente. Tanto é que tem um argumento muito complicado utilizado por religiosos e por não religiosos sobre a questão da homossexualidade, por exemplo. Os religiosos, muitos religiosos, vão dizer que o sexo entre duas pessoas não é natural. Por isso, logo, é ruim. Que o sexo natural seria o heterossexual. Aí, muitos estudiosos mostram que na natureza existe muita homossexualidade. Portanto, seria natural, portanto, seria boa. Aí quebraria o argumento dos religiosos. Ou seja, utilizar o termo natureza, você pode até se dar mal, porque pode aparecer um contra-exemplo, como vai no caso do sexo entre animais, sexo homossexual entre animais, que destrói seu argumento de apelo à natureza. Ou seja, não é porque algo é bom que necessariamente algo é, natural, que é bom, como se a analogia entre os dois fosse acontecer sempre.
né? Você precisa estudar cada caso em particular para saber se ele funciona e se ele não funciona, né? Aí tem um quadro comparativo entre analogia e indução e dedução. Vocês podem dar pausa, dar uma olhada tranquila, né? Aqui tem uma questão, né? Que é uma adaptada do vestibular estadual de Marília ou Maringá, eu acho. Considere os argumentos a seguir e depois assinale o que for correto. Aí, o argumento 1. Todos os humanos desejam, por natureza, conhecer. Débora é um ser humano, logo Débora deseja conhecer. Esse é o argumento 1. O 2. O sábio doutor Paulo fez um diagnóstico errado. Logo, os médicos são incompetentes. E o 3. Andréa foi curada de sua gripe com chás caseiros. Logo, Camila há de sarar de sua gripe com esses chás. Aí, o que é que tem nas alternativas? É você verificar quais são esses 3 argumentos, classificar. Só tem uma resposta verdadeira. Você dá a pausa, dá uma olhada, responde e comenta depois. Beleza? Então, é isso, algo básico, rápido, que a gente vai tratar com carinho em momento síncrono. Abraço e até mais.